Aí o irmãozinho do som pôs outra tradução, outra versão, né? Mas é a mesma coisa. Vamos lá? Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pela tua presença, teu Espírito Santo tem nos conduzindo, ó Pai, nesta noite, que possamos aprender do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Não é sermão sobre dízimo, né? Mas tem muito a ver. E vou fazer muitas perguntas hoje. E lógico, como eu digo sempre, não responda para mim. Até porque não vamos dar tempo de ouvir suas respostas. Mas você responda para você com sinceridade. Até porque, como eu digo sempre, para Deus não tem como você mentir. Pode até mentir para mim, pode até mentir para você mesmo, que não é uma atitude muito inteligente, mas pode. Mas eu diria para você e responda com sinceridade, responda com o coração voltado para Deus. Então, a primeira pergunta é: você acredita que tudo pertence a Deus? Sim ou não? Sim. Olha que eu posso te provar durante o sermão que você não acredita. Ou, se você acredita, você não faz aquilo que você fala que acredita. Vamos ver? Eu vou provar para muitos de vocês que vocês falam uma coisa e eu falo uma coisa e faço outra. Mas vamos lá, né? E se eu falar que só acreditar não vai adiantar muita coisa? Não adianta só acreditar que tudo pertence a Deus. Isso é verdade, tudo pertence a Deus. Até porque nós acabamos de ler, né? E como nós sabemos, a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Então tudo pertence a Deus. Mas nós lidamos como se não fosse, não tudo pertencesse a Deus. E que pergunta você, que resposta você daria se eu te perguntasse o que você tem feito do seu carro, da sua casa, do dinheiro que você recebe do seu emprego, de todos os bens que você tem, o que você tem feito com isso em prol do reino de Deus? Ele tem abençoado as pessoas, ele tem concedido graças às outras pessoas à sua volta, aos seus irmãos, aos que precisam. Tudo isso que Deus concedeu que você administrasse como um bom e fiel mordomo dos bens que ele tem te dado. Até porque o tema do nosso sermão é o crente como um fiel mordomo dos bens do seu Senhor. O nosso Senhor não é Jesus Cristo, o nosso Deus que tem nos dado os dons, os talentos que tem nos dado. O que nós temos feito com tudo isso? Já que nós todos falamos que tudo pertence a Ele. Mas a verdade é que nós não agimos da forma que nós falamos, que a nossa boca pronuncia, mas as nossas atitudes são diferentes. Uns tempos atrás, o pastor João gostava de falar, né? Ah, que o meu carro foi Deus quem me deu. Até que eu tenha que levar a Maria Eduarda lá de trás do Morro da Ema, lá no Hermínio Lopes, dá uns 7 quilômetros daqui lá, né? Até eu levar os meninos do Elber e da Nayara lá no IP, que é outros 7 quilômetros. Talvez o carro foi presente de Deus, é só até que chegar essa hora. Aí pô, o carro é meu, né? E não posso bater esse dia pra trás, uma vez que eu fui lá levar a Maria Eduardo mais o Gabriel, mas tinha buraco ali naquela ida pra lá. Quando tava chovendo ainda, não sei agora, faz tempo que eu não vou lá. E longe, e gasta bem muito de gasolina até ir lá, né? Então, mas nós precisamos repensar o que nós temos dito para nós mesmos, né? Quanto ao que nós temos investido no reino de Deus. Quanto que nós temos investido no reino de Deus, daquilo que Deus já tem nos dado. E olha que nós falamos no momento do dízimo, né, que nós devolvemos para Deus 10%, que é tudo que Deus nos deu, e nós ficamos com 90%, né? Mas aí já ouvi falar que tem muitos judeus que são é, bem mais fiéis do que nós, falar que se fosse o dízimo, fosse 90%, eles dariam também, porque reconhece que tudo pertence a Deus. Eu vou fazer uma pergunta agora para você responder. De 0 a 10.
Com a nota você dá para você, do seu investimento no reino de Deus, de tudo que Deus tem te dado. E aí não é só dinheiro, né? O dinheiro talvez seja o mínimo, mas a sua vida, o seu tempo que se dedica a falar de Deus às outras pessoas, a se entregar a Deus, a orar, a ler a palavra de Deus. Aí a gente ouve muitas pessoas falar: ah, eu não leio a Bíblia porque não tem tempo. Mas o tempo, tudo não pertence a Deus, até o tempo. E vamos nós, né, pau na nariz. É bom que é tudo na live, né? Fica uma beleza, né? Mas vamos lá, né? Isso é o de menos, né? Mas vamos lá. E aí, como que fica? Não, tudo não pertence a Deus? Mas se eu não dedico nada a Deus, dedico só ao que eu acho que é meu, ao meu emprego, à minha família, aí é onde as pessoas se perdem. A família, a minha família não pertence a Deus, pertence a mim. Aí o negócio desanda, porque a minha família não é de Deus. Não é tudo a Deus, nós acabamos de ler. Então nós precisamos repensar muito. Já alguns aí já se identificaram, já estão mudando de ideia, que lá do início, que vocês afirmaram que tudo pertence a Deus, já começaram a mudar de ideia, ou continua no mesmo? Ou continua achando que vocês estão sendo verdadeiros para com Deus? Eu minto, né? Para mim mesmo, para Deus, como eu disse, não tem como. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, parar com essa ideia tendenciosa, né? De que podemos, tendenciosa talvez não, né? Maligna, diabólica mesmo, de tentar querer manipular Deus. Não vai funcionar. Você pode até tentar querer manipular Deus. Ah, até isso aqui é seu, isso aqui e tal. Mas não se engane. Tudo pertence a Deus. E Deus é maravilhoso, né? E quando Ele quer te mostrar, né, como nós já sabemos, né, ao longo dos tempos, Deus muda a forma de trabalhar e permite que o inimigo também mude a sua forma de trabalhar. E ele é rápido também, né? No meus tempos, né, de criança era assombração, né? Passar medo dos meninos. Agora, hoje em dia, não tem graça mais, né? O negócio, né? Esse menino é cansado de ver demônio nos desenhos, na televisão e não se assusta com isso. Mas o diabo muda de estratégia. Ele tira a alegria. Aí, quando as pessoas não têm alegria mais, não têm prazer nos seus bens materiais, não têm prazer na sua família. Antigamente ela tinha uma família grande, né? Sentava todo mundo lá, conversava, não tinha celular. Estou falando que o celular é ruim. Só a forma como usa que não é adequada. Aliás, é uma ferramenta muito boa. Internet é uma maravilha, né? A pouca vergonha do povo sempre existiu. Você pode usar ele pro bem e pro mal, do mesmo jeito. Mas era feliz. Com bem menos do que hoje, as pessoas eram felizes. Porque pertenciam uns aos outros. Agora hoje não se pertence. Muito menos pertence a Deus. Então vamos parar com esse negócio de achar, de querer afirmar de forma, como eu disse, até demoníaca, de que tudo pertence a Deus. Enquanto eu não pertencer a Deus, de fato e de verdade, o que está à minha volta, o que está em minha posse, também não vai pertencer a Deus. Inclusive nossos filhos. Eu gosto de falar muito de filhos, né? Porque tem esse resquício aí da sala de adulto, né? A maioria da sala de adulto tem filhos, né? E se você perguntar o que eles mais amam, né? Deixa de lado as outras coisas, vai falar que é os filhos. Mas na atitude do dia a dia a gente não percebe isso. Infelizmente a gente não percebe. Porque as pessoas ainda não amam a Deus acima de todas as coisas. Ainda não, de fato e de verdade, ainda não se entregaram. Tudo que Deus permitiu eles terem, possuírem, está sobre o domínio de Deus. Mas o ideal, o correto, o que deve ser sim, tudo pertence a Deus. E não adianta, no final, tudo pertence a Deus. Ainda que o mundo jaz no maligno, ainda que neste tempo o diabo está reinando neste mundo, mas por um período limitado de tempo, mas até o diabo serve a Deus. Ainda que ele se rebela, é rebelde, não quer, mas até o diabo pertence a Deus. Porque foi Deus que o criou,
lá como um anjo, o segundo lá no comando lá diante de Deus. A Trindade, abaixo da Trindade, era o anjo de luz que se tornou o diabo. Então até ele pertence à obra de Deus. Quanto mais nós, né, queremos nos rebelar, seguir o mesmo caminho, às vezes Deus vai permitir. Mas no final, um dia vai ter que se render diante de Deus e admitir tudo isso. Mas vamos lá ver algumas características, né, do como o nosso texto está dizendo. O negócio está difícil, vou virar aqui. Vamos lá, né? Algumas características do bom mordomo de Deus. Aquele o mordomo é aquele serviçal, aquele que vai administrar os bens de Deus. O bom mordomo de Deus, ele deve estar, a mordomia deve estar centrada no poder de Deus. Aí nós nos enganamos muitas vezes, né, achando que está centrada na nossa capacidade. É lógico, faz parte, todo o preparo, estudar, se qualificar para alguma coisa. Né? Antigamente você falava logo que a pessoa, quando tinha um chamado para ser pastor, tinha que abandonar que fosse faculdade, qualquer curso profissionalizante, abandonar tudo e fazer para o seminário e ser pastor. Aí, com os tempos, vendo as demandas, as exigências, hoje está se preferindo primeiro falar assim: ó, vai lá, forma numa medicina, numa enfermagem, numa administração, no direito, seja um bom advogado e venha para o ministério, porque você vai agregar todo esse conhecimento seu em prol do reino de Deus. E aí hoje te vê tantos médicos aí, né? A Sandra disse que sonhava em ser médico, mas ser do Médico Sem Fronteiras, né? Tem que essa propaganda ela charava de ver, né? Se ela fosse médica, ela ia para o Sem Fronteiras lá, né? Servir lá. E tem muitos que vão, né? E de tantas formas, vai ver tantos advogados, contadores aí, é, trabalhando para as igrejas, né, que precisam, ainda mais hoje nos dias difíceis quando nós estamos, né, tudo depende de lei, você não pode falar nada que senão é processado, né, a gente vê aqueles comentários nos posts lá, assim, eu só não vou comentar porque eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, né, porque você não pode falar nada que é difícil. Mas as nossas capacidades não são só nossas, é devido ao poder de Deus. Aquilo que você tem empreendido na sua vida, entenda que é pelo poder de Deus, foi Deus quem te permitiu e que você possa usar tudo isso no reino de Deus. Aí você será um bom mordomo. Estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro com a sua profissão. Lógico, né? Você deve se capacitar para uma profissão, ter um bom emprego, ganhar seu sustento, mas utilize aquilo, a sua capacidade que Deus te deu, para trabalhar. Afinal, tudo não pertence a Deus. A sua capacidade, aquilo que Deus te deu. Agora você pode ser negligente. Né? O Leandro mesmo serve a gente bastante com essa habilidade dele como marceneiro. Né? De vez em quando tem uns negócios para arrumar aí, o Leandro tá lá, né? Vai lá, arruma, né? Mas graças a Deus que Deus deu essa habilidade para ele. Se fosse só um exemplo, tem tantos outros, né? Os de pedreiro, e aí vai, né? Tanta outra gente que serve, mas nós devemos identificar. Porque quando nós achamos que procede tudo isso de nós, nós esquecemos da graça maravilhosa de Deus sobre nós, que nos deu essa graça, a dádiva de Deus, um presente de Deus, que nos dá essa condição de que nós precisamos para trabalhar em prol do reino de Deus. Então, o poder que tem a finalidade de nos satisfazer, satisfazer total e plenamente, mas não nos satisfazer nosso desejo, nossos caprichos, nossas meras vontades. Talvez você, vai satisfazer todos os meus desejos, né? Me satisfazer, mas não. Deus nos dá essa condição de satisfazer. Quando eu entendo que eu pertenço a Deus e tudo que eu tenho, Deus me emprestou por um período de tempo, eu vou estar satisfeito. Ainda que seja pouco, ainda que seja muito. Até porque a gente vê tantas pessoas felizes, assim, financeiramente falando, assim, um pouco, e vê tantas pessoas com muito dinheiro sendo infelizes. Então, essa não é, nunca foi, nunca será a medida de felicidade. A alegria verdadeira, a felicidade verdadeira é saber que tudo pertence a Deus.
E nós lemos hoje também, né, dos talentos, né? Seja fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então não venha com essa porque eu estou infeliz, porque eu não tenho muito dinheiro. Não vai rolar muito para com Deus. E sei lá, se Deus não me deu muito dinheiro, é porque se ele me desse muito dinheiro eu ia descambar, ia esquecer, achar que não precisava dele, né? Não sei também, né? Ele não passou da hora, não. Se ele quiser me dar também, né, ainda tá a tempo também, né? Vamos lá, né? Acontece. Mas o resultado é, seja pleno, satisfeito, dentro da vontade de Deus. Poder esse que é capaz de realizar muito mais do que nós pensamos, nós imaginamos, nós sonhamos. Às vezes nós somos tão limitados, falar, não, eu queria isso de Deus, veio fazer isso. Não, se entregue a Deus primeiro, seja feliz com Deus na sua condição. Aí quem sabe, né? Aí Deus vai te permitindo avançar mais, experimentar mais. E onde está centrado a sua felicidade? Em Deus ou outras coisas que lhe convém? Essas perguntinhas capciosas, né? Se nós fôssemos responder com sinceridade, mas sem mentira mesmo, sem tentar me enganar, aposto que a maioria de nós ia falar que a nossa felicidade está naquilo que nós possuímos. Quando eu digo naquilo que nós temos, quer ser nosso dinheiro, nossa família, tantas outras coisas. E Deus ficaria para depois. E é por isso que o mundo é infeliz, porque ainda não aprendeu a ser grato a Deus, a reconhecer onde mora a felicidade. Mora em Jesus Cristo. Aos pés da cruz, ali está a verdadeira felicidade. Ah, se fosse assim, medir por, sei lá, por fracasso na vida, se a gente, eu já vi pessoas que não são cristãs, diz que Jesus foi um fracasso, né? Morrer lá crucificado, pobre, sem ter muita coisa. E eu afirmo para vocês que não tem ninguém mais feliz do que Jesus Cristo, porque ele cumpriu a vontade do Pai, cumpriu o desejo de Deus plenamente, sem nenhuma reserva, sem nada. Ele sabia que o que pertencia a ele é a vontade de Deus. E ele foi lá e cumpriu até o final. E olha que não foi tão simples assim, né? Para nós é tranquilo, né? Só afirmar que Jesus morreu para me salvar. Ah, Jesus se entregou na cruz para me salvar. Beleza, né? Não doeu em mim, né? Não foi meu sangue que foi derramado lá. Então é tranquilo. Mas para Jesus Cristo doeu. O seu pecado foi muito dolorido ali para ele. Mas quando nós entendemos todo isso, esse processo de servir a Deus, do seu poder que chega até nós vamos conseguir servir a Deus sem muita murmuração. E quando eu digo que servir a Deus, não é só lá ser grande coisa, é aqui na igreja. Aliás, a palavra de Deus afirma, né? Como eu falo que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, se eu não consigo servir a igreja, ao povo de Deus, como que eu sirvo a Deus? Ao, a igreja, que são as pessoas, não pertence a Deus? Sim ou não? Sim, né? Então quem eu devo servir? A igreja, servir a igreja, ao povo, que aí estarei servindo a Deus. Não vem, sabe com essa que eu leio a Bíblia todo dia, hora de joelho, ou sei lá, ou sentado, ou em pé, com as mãos levantadas. Você não está servindo a Deus. Ainda que é bom fazer isso. Mas serve a Deus de fato e de verdade as pessoas. Aliás, quando Jesus Cristo chama Pedro e fala, tu me amas e tal, e ele responde 3 vezes, então vai apacentar meus cordeirinhos, minhas ovelhas. Aí esse é o verdadeiro serviço a Deus. Aí eu entendo que Deus me ama sobremaneira que eu pertenço a Deus. Ó, o menino trouxe mais papel, né? Que lá tá pouco, né? Puxar aqui. Se bem que eu já tinha uns dois aqui, um de cá, um de cá, um de cá, né? Já vim preparado, mas, né? Aí está servindo, né? Esse é um verdadeiro serviço, né? Mas outra característica bem interessante é
o verdadeiro mordomo, ele tem um reconhecimento de Deus. Fala, pastor, mas você está louco? Né? Se eu faço, não é para ter reconhecimento, como já falou várias vezes, que nós vamos fazer as coisas não por reconhecimento, mas é engano nosso achar que Deus não nos reconhece. Se nós que somos pecadores, limitados, sabemos reconhecer as boas ações uns dos outros, imagina Deus que sabe todas as coisas, né? Tanto que nós sabemos identificar quando alguém me reconhece e sabemos identificar é, quando não me ajuda, quando não faz nada por mim, imagina Deus. E ele vai reconhecer. É o reconhecimento que nos leva, né, a sermos mordomos fiéis a Ele. Sermos pessoas que sejam fiéis ao chamado de Deus. Agora, é lógico que tudo busca pelo reconhecimento humano, só pelo reconhecimento em si, é pecado. Muitos anos atrás, por levar uma certa pessoa na casa dela, e deram um carro do pastor João, o primeiro carro do pastor João, um Gol prata. Foi lá, tá, né? E ela foi reclamando, até na casa dela. É que eu também não vou fazer nada, que o pastor João não reconhece, nada, só agradece as outras pessoas, não agradece o que eu falo, não faz nenhum reconhecimento. Eu calado, né? Deixei ela falar. Chegou lá, foi descer, eu falei assim, e você faz tudo isso para reconhecimento humano ou você está fazendo para Jesus Cristo? Se você estiver fazendo em busca de reconhecimento humano, você não deveria fazer na igreja. Você até poderia fazer em outro local. Mas se você não está fazendo para Jesus Cristo, então está errado. Passou os dias, acho que ela lá pensou um pouco, veio, pediu perdão, né? Chorou, conversou, obrigado, pastor, que você falou que dia, né? Que aquela palavra que eu entendi. Realmente estava querendo reconhecimento humano. Mas Deus nos reconhece, tanto que Ele nos reconhece que Ele nos permite avançar no trabalho do teu reino. Então, o reconhecimento, esse que produz um crescimento espiritual. Lógico, né? Quando nós fazemos um trabalho bem feito, que alguém reconhece, elogia, sempre faz parte, é bom também. Só não pode, lógico, deixar isso nos envaidecer, deixar isso tomar conta do nosso coração, achar que é só aquilo. Porque quando eu sou reconhecido e eu tenho o coração quebrantado, aí eu quero ainda mais investir ainda mais no reino de Deus, quero fazer ainda melhor. O negócio tá bom mesmo, né? Então vamos fazer mais e mais. Vamos fazer esse negócio crescer ainda mais. Dá um ânimo para nós também. Porque é triste, na verdade, você se esforçar e não ter nenhum reconhecimento. Mas Deus é poderoso. Aliás, né, em outro lugar na Bíblia já vai, Jesus Cristo fala: nós sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, imagina Deus, né? Que é poderoso, rico em misericórdia. Seja fiel a Deus na sua mordomia e você terá o reconhecimento de Deus. E o maior de todos o reconhecimento de Deus, qual será? Ou já é a vida eterna, né? Eu falo que será porque ainda não chegamos lá ainda, né? Mas apesar que já somos salvos, né? Então, mas o maior reconhecimento de que Deus nos ama, que é o poder dele que opera em nós, é a sua salvação, é a vida eterna junto com ele. Senão, não teria nada feito. Mas agora não fique deslumbrado aí, achando que você precisa ser elogiado por todo mundo. Até porque aqui na nossa igreja nós temos tanta habilidade. Às vezes tem mais habilidade para cobrar, né? Mas a cobrança faz parte. E você acha que Jesus Cristo só faz te reconhecer? Eu sempre penso que Jesus Cristo, ele, digamos assim, endureceu um pouco mais ainda do que no Antigo Testamento. E eu gosto, sempre lembro lá de Moisés, que era adultério no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. Era o ato em si, né, de trair, de estar com um relacionamento sexual sem ser permitido. E o que Jesus Cristo diz? Que era adultério? Só de olhar. Só de olhar, desejar, hoje já está cometendo adultério no seu coração. Então não se iluda. Ele vai te reconhecer, mas vai te dar esta responsabilidade de trabalhar, de reconhecer
que tudo isso vem do poder de Deus? Ou será que Deus pode se agradar por causa de atitude de generosidade? Pode. Seja generoso um com os outros. Às vezes nós lançamos algumas campanhas aqui e dá assim, uma certa tristeza quando vê que as pessoas não são generosas. Mas tá até um tempinho já, né, que nós, graças a Deus, não está sendo necessário fazer uma cesta básica. Mas às vezes a gente vê, né? Não, você precisa dar a cesta toda, né? Vai lá, dá um item, dá dois, né? Aquilo que você permite, mas participa, né? Seja generoso. Seja generoso com as pessoas à sua volta. Eu tenho certa crise de dar dinheiro lá para aquelas pessoas lá de porta de banco, sei aonde, aquelas coisas lá que eu não conheço. Mas dentro daquilo que nós conhecemos, nós sabemos da realidade, Deus espera isso de nós. Testemunha, testemunha a palavra de Deus para as pessoas com as suas atitudes do dia a dia. Seja uma testemunha fiel e Deus irá te reconhecer. Mais uma vez, quero deixar bem claro, não é para você ser aplaudido, exaltado, se glorificar em você mesmo, que aí você vai perder todo o rumo. Mas através daquilo que tudo você tem, e não é só os bens materiais, glorifique a Deus com isso, testemunhe que tudo que você tem, e às vezes nós percebemos as pessoas não glorificar a Deus com aquilo que tem, reclamando o tempo todo, desejando não sei o quê, né? Faz muitos anos eu vi aquela postagem. A pessoa está indo de a pé, passando de bicicleta. Eu queria ter uma bicicleta. Aí veio passando de moto, ele deseja a moto. Passa num carro, eu queria ter esse carro. Passa num carrão de luxo, aqueles mais, uma Ferrari, eu quero ter. Passa aqui, ele tivesse um jatinho, já quer ter um jatinho. Nunca está contente com nada. Nunca se contenta. Pode ganhar, receber um salário de 50 mil todo mês que fica endividado ainda. Porque não é grato ao que Deus deu. Aquilo que Deus permitiu. Tem gente que é assim. Não honra a Deus com o que Deus tem dado a ele. E com seus dons, não honra a Deus na igreja, com as habilidades que Deus deu. Deus deu a sua habilidade de tocar, de cantar, vai lá. Deus deu habilidade, força para você carregar um banco, beleza, vai lá e carrega. Deu habilidade, condição de você pregar um bom sermão, vai lá, prepara o sermão e prega. Isso é testemunhar a Deus, isso é reconhecer e ter o reconhecimento de Deus. Mas quando as pessoas olham para você e veem você uma pessoa generosa, uma pessoa amável, não uma pessoa mesquinha, uma pessoa avarenta, é o reconhecimento de Deus. Aliás, nós não falamos que nós devemos refletir a imagem de Deus. Quando as pessoas não veem em mim uma pessoa, digamos, generosa, é porque já não tem o reconhecimento de Deus na vida dela. E seguindo, né? Outra característica aí de um bom mordomo de Deus, fiel, é quando eu consigo ofertar um culto genuinamente cristão. Mas, pastor, mas eu vou no culto, eu estou ofertando um culto a Deus. Será que está ofertando um culto a Deus quando eu venho à igreja? Eu já vi algumas vezes, não dei conta de ofertar um culto a Deus. Está muito mais preocupado com outras e outras coisas, com a cabeça lá não sei onde, menos em ofertar um culto a Deus. O culto é consequência da nossa vida. Se a nossa vida está toda bagaçada, toda, digamos assim, toda destruída, eu não consigo ofertar a Deus um culto verdadeiro. Às vezes eu chego, reclamo, às vezes só peço a Deus, quero um monte de coisa, quero me livrar daquela toda dificuldade, faz parte sim. Mas onde está a sinceridade do coração de falar, Senhor, estou aqui entregue ao Senhor, quero ofertar, quero me alegrar na tua presença, ainda que as coisas estejam difíceis. E Deus, a sua eterna bondade, vai nos abençoar, lógico que vai, né?
E o culto em si, o que contém? O culto aqui em si. O João já sabe, né? Com 4 anos ele já sabe. Tem abertura, tem louvor, e ele quando fala, e agora? Vai cantar? E agora? Quem vai pregar? Já sabe. Tudo isso faz parte. Onde eu devo, né, ter esse momento aqui no templo, de orar, de louvar, de ouvir a palavra de Deus. Mas um culto verdadeiro a Deus vai muito além aqui do templo. É a nossa vida, né? Aliás, o próprio Jesus Cristo já diz lá aquela mulher samaritana lá, né? Chegará o tempo que buscarei adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então não adianta só falar que eu vou em todos os cultos, a todas as reuniões que tem, eu vou e lá eu oferto um culto a Deus. Cuidado, que Deus não está recebendo o seu culto, a sua adoração. Acho que das primeiras vezes que eu já vi na igreja aqui, né? Que foi nessa, né? Eu falo assim, ser crente, aquelas palavras prontas, ser crente na igreja é maravilha. Dura que você sai ali do portão para fora. Você vai conviver com as pessoas que não são crentes. No ambiente de trabalho, de escola, de família. E aí? O que as pessoas vão ver em mim? Vai ver um adorador a Deus ou mais um só enganador de mim mesmo? Tinha uma mulher lá em Cirilândia que ela sempre falava: para ser crente igual fulano, eu não quero ser crente igual ela. Então, prefiro não ser crente. Aí, infelizmente, né, o fim da vida dela foi trágico, mas ela tinha essa palavra e eu até concordava. Infelizmente, tem muitos que para ser crente igual a ele é difícil. Mas nós devemos ofertar a Deus a nossa vida. Mas cuidado, quando você disser para Deus ou falar para Deus que você entrega a sua vida a Ele, que você pertence a Ele. Quando você pertence a alguém, automaticamente esse alguém é o que? Seu Senhor. Ele manda em você. E o que menos as pessoas querem neste tempo é ser mandado. Terrível, né? Para quem trabalha aí na empresa aí, que é encarregado ou chefe de alguma coisa, como é cruel você ver a pessoa não fazendo o trabalho dela, você ir lá mandar ela fazer e ela ainda não querer fazer. E isso nós trazemos para a vida cristã. Quando Deus não pede, Deus nos manda. Lógico que esse mandado em amor, em graça, em misericórdia, mas ele nos dá esta ordem de cultuá-lo, de adorá-lo. Até porque nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. E se a minha vida, em todos os âmbitos da minha vida, não glorifica a Deus, eu não estou ofertando a Deus um culto genuíno a Ele. Mas, pastor, mas tem coisas que não dá. Olha, então resolve, né? Resolve se você realmente pertence a Deus e tudo que você, a sua volta pertence a Deus. Tá vendo como a gente consegue provar que às vezes nós falamos uma coisa e agimos diferente? Quando nós falamos que pertencemos a Deus, mas se nós fomos criados para glorificar a nossa vida, a nossa atitude, nossos bens, não glorificam o nome de Deus, então eu estou admitindo que eu não pertenço a Deus. Pastor, mas isso é duro, é cruel, mas é verdadeiro. Cuidado. Te avalie, me avalie com verdadeira postura de crente, se é que é crente, se for sincero. Alguns momentos não é errado não eu admitir, falar assim, ó, peraí, eu não estou pertencendo a Deus. As minhas atitudes não condiz com a pessoa que pertence a Deus. O que deve se fazer? Sair batendo a cabeça na parede? Não. Se quebrantar diante de Deus, falar, tenha misericórdia, que eu quero pertencer ao Senhor. Muda meu coração, muda a minha vida. Porque a partir daí, se pertencemos a Deus, aí sim nós conseguiremos ofertar esse culto verdadeiro. O culto que é uma vida dedicada a Deus, o culto que é uma vida ofertada a Deus. E eu vou perguntar de novo:
O culto que sua vida tem ofertado a Deus é um culto genuinamente cristão? É como eu disse, né? Não me responda, né? Você tem aí agora, tem hoje, tem até hoje para responder, né? Não precisa de muito tempo também, né? Você vai embora para sua casa e vai fazer essa pergunta aí dentro de você. Se o culto que você tem ofertado a Deus é um culto verdadeiro, genuíno mesmo, um culto cristão. Ou se é um culto, né? De qualquer forma, ter ofertado um novilho coxo para Deus, ter ofertado as sobras da sua vida para Deus. E só lembrando, isso aí Deus não vai receber. Vai receber se for um coração ainda que machucado, ainda que um coração dilacerado, mas sincero. Como eu disse, não é vergonha admitir que eu ainda não pertenço a Deus. Mais vergonhoso é eu enganar a mim mesmo achando que pertenço a Deus. Quando eu admito, talvez, que eu ainda não pertenço a Deus e peço graça a Deus, mas Deus, tem misericórdia de mim, derrama sobre mim a tua graça. Eu quero pertencer ao Senhor. E Deus vai te buscar, vai trabalhar em sua vida, vai ter planos, eu creio, na sua vida. Para encerrarmos, talvez muitos não concordam e até pode ficar bravo comigo, né? Daquilo que eu falei aqui. Podem ficar. Mas eu acredito que o que eu disse aqui é verdadeiro, né? Se você não concorda comigo, tudo bem, né? Agora eu quero repetir aquilo que eu falei lá no início. Não minta para você mesmo. Não vai adiantar. Vai só distanciar ainda mais do que está de Deus. Então nós devemos, né, cada dia da nossa vida, ou uma vez para sempre, assim, com toda sinceridade do nosso coração, nós devemos tomar a decisão, né, de falar assim, agora eu preciso ser ou não ser fiel a Deus. Não dá para ficar em meio termo. Aliás, a Suzana gostava muito de falar, né? Quem está em cima do muro, o muro já pertence a quem? Ao diabo. O muro já é do diabo. Não dá para ficar em cima do muro, né? Não dá para continuar empurrando com a barriga aí, como o brasileiro gosta, né? De empurrar, dar um jeitinho daqui, do nosso jeito, né? Não sei o quê. Eu pertenço a Deus, mas né? Do meu jeito. Não, do seu jeito você não pertence a Deus. Você pertence a Deus for do jeito dele. Não adianta aí ficar aí tentando arrumar desculpa, narrativa, esses monte de justificativa aí, conversa aí, né? Como diria lá na roça, conversa para boi dormir que não vai dar certo. Para de querer enganar você mesmo, assuma, né? A sua fidelidade diante de Deus, ou também assuma logo que não é, né? Mas o ideal é que nós possamos reconhecer que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Eu, você, nós pertencemos a Deus. Agora, o que nós precisamos também é colocar tudo isso em prática. Porque a vida cristã não é feita de palavras, ela é feita de prática. Porque pensa que se Jesus Cristo tivesse sido só assim, só teórico, né? Aí eu vim para salvar a humanidade. Tchau, tô indo embora, tô retornando para o céu da mesma forma que eu vim, vou voltar e vocês se viram. Eu já falei para vocês que eu amo vocês, está resolvido. Mas não foi. Foi prático. Foi demonstrado na cruz do Calvário. Então, o mínimo que nós podemos fazer é ofertar a nossa vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós pertencemos a Ti, ó Pai. Deus tem misericórdia de nós, das nossas limitações, nossos pecados, ó Pai. E nos ensina, Deus, a cada dia, Pai, a dispor nosso coração ao Senhor, ó Pai. Reconhecer, Deus, em cada área que nós não temos entregado ao Senhor. Cada área que nós queremos reter para nós, ó Pai. Nós pertencemos a Ti, ó Pai. Nos ensina, Deus, cada dia, Pai, que somos feituras da Sua mão. Deus, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos comprou na cruz. Portanto, ó Deus, duplamente, ó Deus, pertencemos ao Senhor, Pai. Eu honro e glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe. E hoje eu não vou ficar ali na porta, pega na mão dos irmãos por motivos óbvios.